Shabbat Shalom a todos que estão em casa, Shabbat Shalom a todos nós aqui, amém? Amém. Shabbat Shalom para todos vocês, equipe técnica, Shabbat Shalom aos nossos amigos aí de casa, que nos acompanham sempre, toda semana. Essa semana tivemos alguns problemas técnicos aqui na internet, vai ser gravado, mas não tem problema, a qualidade é o que importa, que vocês possam receber todo o estudo de forma bem qualificada, né? Melhor assim do que fazer uma coisa de qualquer jeito, amém? Então, assim, logo o vídeo vocês vão ter condição aí de compartilhar e de curtir à vontade, tá bom? Desde já, se inscreva no canal, né? Ativa aí a notificação, compartilha também com os amigos, que esse estudo a gente faz aqui com todo o amor, com todo o carinho, para que seja compartilhado aí, todos possam desfrutar da melhor maneira possível. Bom, essa semana a paraxá de número 36, a paraxá Berá Alot-Ha, que vai de Números, capítulo 8, versículo 1, até Números, capítulo 12, versículo 16. Para ficar mais fácil de entender, capítulos 8, 9, 10, 11 e 12 de Números, que é bom que não tem dúvida, amém? E os textos auxiliares, na Haftará é o texto de Zacarias, capítulo 2, versículo 14, para quem está com a judaica, para quem está com a Bíblia Almeida, é no capítulo 2, versículo 10, e vai até o capítulo 4, versículo 7. E na Brit Hadashah, no Novo Testamento, temos o texto de João, capítulo 19, de 31 a 37, e Hebreus, do capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6. Amém? Hoje não temos aqui a presença do nosso diretor, do Adilson Palácio, mas temos aqui o Jesaías, o Rocha Alexandre também, e toda a equipe técnica também. Dá um alô aí, pessoal. Êêê, animação! Então, vamos começar as considerações do nosso querido Jesaías. Shabbat Shalom, que esse Shabbat seja revelador, trazendo grandes bênçãos e grandes palavras do Eterno, onde essa paraxá vem trazendo uma continuação da paraxá anterior, e aqui falando sobre agora acender as lâmpadas, né? Começando com acender as lâmpadas, falando sobre de quando as tribos vão, quando eles forem sair, se mudarem de um local para o outro, como é que eles vão fazer, de que forma, de uma forma coordenada. Isso chamou muito bom a atenção. E tem o capítulo 12 que vem falando sobre, que foi ministrado ontem, da questão de como o povo começou a murmurar daquilo que o Eterno teve dado. O exemplo do maná, que o povo começou a murmurar, né? E para achar riquíssima, com muitos assuntos e grandes revelações. Agora passo a palavra para o nosso Ravi. Amém. Shabbat Shalom a todos vocês que nos acompanham. Mais um Café com Torá, né? Para você poder compartilhar aí, para você desfrutar da palavra do Eterno. Toda semana nós temos a porção que a gente vai desfrutando. E como já foi falado pelo Jesaías e na porção da semana passada, que foi a porção Nassô, há uma continuação, né? Uma continuidade da porção da semana passada, a porção Nassô, que a gente falou que era sobre levantar, né? Sim. Então fizemos essa correlação desse sentido da palavra na porção levantar, e a gente viu que em muitos anos essa porção Nassô da semana passada é lida junto com a porção dessa semana, Berá Alot-Ha, demonstrando que na verdade as duas estão muito bem conectadas. O assunto continua sendo o mesmo, e dentro daquele padrão da dinâmica do tempo, né, que a gente está vivendo. Acabamos de viver Shavuot, falamos isso também na semana passada, que um momento que nós fomos levados acima, uma posição acima do monte, onde o Eterno firma uma aliança, né, firmado uma aliança, e nós somos elevados, por isso a palavra levantar, elevado a uma posição de autoridade, entregue a nós através da palavra que nos foi dada. Então há uma continuação daquela porção Nassô, a gente vai estar falando sobre isso, falando sobre o tempo, né? Porque esse mês também, aqueles que estão na escola de Sacar, fazendo a disciplina Moedim, tempos e estações, nós estamos no terceiro mês do calendário judaico,
que é um mês chamado de Sivan, e é um mês que fala exatamente de restauração da autoridade, que fala acerca dessa posição, na verdade, que nós somos elevados, que nós somos colocados. E nós vamos ver isso aqui nessa porção, né, Berralo Terra, que é uma porção que vai começar a falar da menorá, e nós vamos ver como que a menorá também, ela tem uma simbologia dessa posição que nós fomos elevados também de autoridade. Então nós vamos estar falando sobre tudo isso aqui nessa porção Berralo Terra a partir de agora. Então, Shabbat Shalom, que vocês tenham um bom estudo aí, pega a sua Torá, né? Pega os seus livros, assim como a gente fica aqui, né? A gente espalha os nossos livros aqui para a gente ver o que a gente pode estar trazendo para cada um de vocês e que o Eterno nos conduza aqui nessa análise dessa porção, compreendendo assim aquilo que o Eterno tem para ministrar a nossa vida, de forma que possamos ouvir a voz do Eterno e seguir a palavra dele. Amém. E é de suma importância também, como o pastor falou, de estar sempre abrindo, né, os livros, os rolos, para desfrutar da leitura. E mesmo que não tenham livros auxiliares, gente, pega mais de uma Bíblia, né? Uma Bíblia com uma tradução, uma Bíblia com outra tradução. Às vezes um texto vai auxiliar mais do que o outro, né? E vai elucidar melhor. E aí vai te gerar uma curiosidade de você buscar um aprofundamento, né? Então é importante isso também, tá bom? Não vamos desmerecer, independente de traduções, a gente não deve desmerecer nunca, de forma alguma, a palavra do Eterno. Bom, como hoje não tem gravação, não tem ao vivo, as mensagens não serão respondidas ao vivo, mas os comentários, se possível, na próxima a gente responde, né? Até teve uma mensagem na semana passada da Rose Mazetti também. Quer comentar sobre isso? Pode falar. Que ela tinha falado, ela tinha pedido um auxílio a respeito, um conselho, né, para nós aqui, falando de como ela deveria se portar, o que ela deveria, qual direção que ela poderia ter, já que ela trabalha com muçulmanos e ela tem um posicionamento, né? Ela se declara assim como sendo de Yeshua, crê que Yeshua é o Mashiach, crê no Eterno, e justamente por ela lidar com essa situação que é muito delicada, ela mora na França, então é algo muito delicado, e o crescimento do islamismo lá tem sido absurdo, é um dos países que tem mais crescido muçulmanos na Europa, não é à toa que a condição dela é muito delicada. Então, alguma consideração a ser feita? Não. Algum conselho, algo a ser dito por alguém? Só assim, o que a gente pode aconselhar é o mesmo que a gente aconselha para cada um, inclusive para quem vive aqui, porque apesar daqui não viver na mesma situação limite, né? Mas aqui a gente está sujeito às mesmas situações que lá. Não importa que aqui seja de brasileiro para brasileiro, mas pessoas ruins existem em tudo que é lugar. Então, que haja com prudência, né? Com muito cuidado, buscando sempre no Senhor um escape, né? Buscando direção ao Senhor em oração, em jejum, para que o Senhor esteja sempre guardando, né? Esteja sempre em oração, sempre buscando ao Senhor, porque é Ele que dá o escape, é Ele que dá Ele que protege, né? É Ele que protege, é Ele que guarda, porque a gente pode ter toda a prudência do mundo, mas se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela. Então, se é o Senhor que guarda a cidade, então é o Senhor que tem nos guardado, né? Glórias ao Eterno por isso, Baruch Hashem por isso. E é o único conselho, digo, né, assim, seria esse mesmo, buscar a prudência e estar sempre, né, não abandonar o Senhor. A gente sabe que isso não vai acontecer, e assim, esteja firme no Senhor, porque realmente é uma situação muito delicada, e não só para a Rose Mazetti, mas para cada um de nós, como eu falei, independente do ambiente, da situação. A gente tem toda a gente parte desse princípio, né, de que o Yeshua já falava que o mundo nos odiaria por amor a Ele. Então, justamente pelo fato de amarmos ao Senhor, nós somos perseguidos independente do lugar, independente da religião do próximo. É a condição a qual nós estamos, né, nesse mundo. Amém? Amém. Vamos então à porção. Agora vamos à porção. Berralo Terra. Eu vou começar a fazer a leitura, então. Fique à vontade. Do texto, né? Lá no capítulo 8, Números capítulo 8, a partir do versículo 1,
quando vai dizer, Adonai disse a Moshe, fale a Aharon, quando você acender as lâmpadas, as 7 lâmpadas devem projetar a luz para frente diante da menorá. Então, essa é a forma que começa a nossa porção dessa semana. E uma das coisas que a gente sempre faz aqui, isso até é uma forma de exercitar e passar para as pessoas como que elas conduzem, né, o estudo. Sim. A gente sempre analisa o nome que é dado à A porção. Parashá, Normalmente é o primeira coisa que a gente faz aqui, né, no nosso Café com Torá, é analisar o nome, porque o nome, o título que é dado à porção, que é uma palavra que surge logo no início do texto da Parashá, ela normalmente vai dar toda a dinâmica, né, tudo aquilo que o Eterno deseja transmitir. Normalmente, né, a gente vê que está presente Tem ali. todo um propósito, né? Tem todo um propósito, né? Por ela ter recebido essa nomenclatura, esse título aqui. Então a gente costuma analisar o nome que é dado a essa porção, e o nome que é dado aqui é Behalot Ha, que é quando você acender, né? É a forma que a gente tem aqui. E aí existem alguns comentários, né? Acerca desse nome, Behalot Ha, que é muito interessante. Eu queria começar até o primeiro, que tem aqui na Torá, da editora Sefer, né? E é importante a gente fazer isso, volto a repetir, para ver como que a gente vai chegando, né, nesses pensamentos, que às vezes o pessoal fala, de onde tiraram isso, né? A gente tira exatamente dos comentários judaicos, da análise das palavras que tem aqui no original. E aqui na Torá da editora Sefer, tem um comentário de Irashi, que diz o seguinte, que Irashi interpreta a palavra Behalot Ha no sentido bem profundo e transcendental. E ele diz o seguinte, que o significado dela é até que a chama se eleve por si mesma. Lembrando, esse texto ele está falando do acendimento da menorá. Botamos aqui a menorá aqui para vocês hoje, para vocês poderem estar visualizando. Então está falando da forma que se acende essa menorá, que se traz luz a essa menorá. E ele diz aqui que essa palavra, Rashi está mencionando que a palavra Behalot Ha não é um acender simples, não é simplesmente acender, mas é um acender mais profundo. É até que a chama se eleve por si mesma. Porque você sabe que você, quando vive essa dinâmica de acender um pavio, vamos dizer assim, você não pode encostar e tirar ao mesmo tempo, porque a chama pode não pegar por si mesma e continuar produzindo fogo. Então você coloca ali a chama e você permanece com a chama ali até que ela comece a queimar por si mesma. Então, Rashi está dizendo que o sentido que o Eterno está falando aqui é exatamente esse, o Behalot Ha. Inclusive, ainda diz o seguinte aqui, o fato de a Torá mencionar em 3 citações diferentes a ordem de acender as lâmpadas, usando em todas elas o verbo alô, Behalot Ha. Então, o verbo que é usado é o verbo alô. E alô, né, muitos conhecem a palavra aliar, né, que é a palavra utilizada para subida, para aquele que está retornando a Israel, a Jerusalém. Então, é o sentido de subir, elevar, em vez de usar lehadlik, que é uma palavra até utilizada no Shabat, quando você acende. Então, o acender comum seria lehadlik. Mas ele utiliza a palavra Behalot Ha, do verbo alô, que está relacionada à subida, a elevar, até por conta desse movimento. Ele diz que você permaneça com a chama ali, atento àquele serviço, até que consiga subir por si mesma, até que ela consiga permanecer elevada, permanecer nesse sentido para cima. Então esse é o primeiro caminho que traz aqui para a palavra Behalot Ha, que a gente vê que continua, na verdade, no mesmo sentido da porção da semana passada, que falava de elevação. Então, o Eterno está chamando a nossa atenção, desde lá de Shavuot, para essa posição de subida. Vou parar para tomar aqui uma água. Fica à vontade. E até mesmo o acendimento, né, a luz, quando ela começa a queimar por si mesma, e ele fala aqui de todas elas se estarem voltadas para a principal.
né? centro, né? Para o centro, né? E a luz vem falando da palavra, do Espírito do Senhor, né? E onde está escrito lá em Isaías capítulo 11, o versículo 1 que fala sobre o Espírito do Senhor, que vem falando sobre a menorá, sobre os sete espíritos, sobre a manifestação do Espírito, né? E sempre levando a haste principal, né? Que é dela que sai os outros braços, né? E ali ele vem falando, né? De cada manifestação da sabedoria e da sabedoria o conhecimento, entendimento Deixa eu até pegar o texto aqui para auxiliar. Isaías capítulo 11, Versículo 1. versículo 1. Achou aí? No entanto, um ramo emergirá do tronco de Ishai, e o broto crescerá de suas raízes. O espírito de Adonai repousará sobre ele, o espírito de sabedoria e entendimento, o espírito de conselho e de poder, e o espírito do conhecimento e temor de Adonai. Amém. Ele será inspirado pelo temor de Adonai. Então, ou seja, a própria haste central é o quê? É esse broto. Ou seja, está falando do Mashiach. Ele é essa haste principal. E ali vem a manifestação do Espírito na sabedoria, no temor, no conselho, né? No fortalecimento. Isso é a manifestação do Espírito. E isso tem que estar dentro de nós. Essa chama, ela tem que permanecer acesa. Essa manifestação do Espírito, ela tem que estar dentro de mim, das minhas atitudes, do meu modo de agir, do meu modo de falar, no meu modo de proceder. Tem que estar revelando essa luz, resplandecendo essa luz. E a gente vê como é que é uma correlação. Porque quando você fala desse óleo queimando, né? E você fala ao mesmo tempo sobre o espírito, o Rua, né? Na verdade isso há uma conexão com a própria palavra do Eterno. Sim. O Rua é aquele através do Rua que a palavra do Eterno chega a nós, que a palavra do Eterno está viva dentro de nós, escrita dentro de nós, em nosso coração e em nossa mente. Então há uma relação espírito, óleo. Palavra, luz. Então tudo isso está envolvido e tudo isso vem de Shavuot. Eu gosto de fazer essa retomada dessa caminhada que a gente está fazendo. Então, Shavuot, a palavra nasceu semana passada nos chamando para nos elevar, para subir, né? E acessar esse reino, acessar essa palavra e trazer essa palavra de volta. E quando a gente olha para a menorá e vê todo esse serviço, você vê o óleo presente e você vê a chama, né? O acender esse óleo, o queimar esse óleo. E traz um sentido de vida. Sim. É trazer vida à palavra. Né? A gente, algumas porções atrás, falou acerca disso, de trazer vida à palavra. Como assim trazer vida aos mandamentos? Através da prática, através do servir, através do cumprir a instrução do Eterno. O cumprir a instrução, o buscar esse óleo e cumprir a instrução é o trazer essa chama, é trazer essa luz. Porque quando o mandamento, quando a instrução do Eterno é praticada, logo é queimada, trago chama, né? Acaba revelando, então a luz acaba revelando a própria palavra e a palavra revela quem o Eterno é. Então a dinâmica da menorá é algo tremenda. E conectada também ao tempo que a gente está falando aqui, que é o mês de Sivan, que fala de autoridade, né? Sim. Nós falamos também acerca dessa conexão com o Mashiach na semana passada, né? Que o Pai o exaltou, o elevou, né? Então falamos de levantar, ele foi levantado e através desse levantar e posição de autoridade, quem está nele, em Yeshua, no Mashiach, conectado a ele, logo está também nessa posição elevada, nessa posição de elevação, né, que falou lá na palavra. Nasceu e que vem novamente em Berhalot-Ra, porque ele está falando não apenas se conecte, e Berhalot-Ra é o sentido de permaneça nessa posição, né? Por isso, até que queime, até que queime por si mesma. Então, eu preciso estar buscando permanecer nessa posição de autoridade a qual eu fui colocado e estabelecido através de Yeshua, o Mashiach,
que é o tema do mês de Sivan. Para quem está na escola de Sacar, vendo lá tempos e estações, sabe que esse mês de Sivan, o terceiro mês do calendário, é o mês que fala desse restabelecimento, da reabilitação da posição de autoridade. Que o homem caiu, mas através da obra de Yeshua, ele é restabelecido. E quando a gente olha para a menorá, a gente vê exatamente isso. Porque dentre uma gama de simbologia e beleza que a gente tem aqui, analisando a menorá, por isso a gente trouxe a menorá aqui para vocês hoje, a gente vai ver que essa haste central, que como o Jesaías comentou aqui, ela revela a própria pessoa de Yeshua, o Mashiach, aquela chama que permanecia acesa, e dela vem o óleo, dela vem a chama, dela parte a chama para acender as demais. E nós vemos que os outros 3 braços que tem de um lado e do outro, se você olhar, algumas trazem aqui até mesmo o desenho das tribos, né? Então essa aqui, por exemplo, você tem 3 tribos aqui, 2 aqui, mais uma aqui, então você tem 6 de um lado e 6 do outro. Todas elas estão conectadas ao central, a haste central, conectadas ao Mashiach. Então, sabendo que ele é a fonte dessa autoridade, dessa restauração, mais uma vez mostrando o restabelecimento da posição de autoridade através da pessoa de Yeshua, o Mashiach. E a própria feitura da menorá já demonstra isso, porque ela era toda feita de ouro batido, com uma peça só, e ela tinha, vamos dizer assim, o compartimento para entrar o óleo. Então o óleo era colocado na haste central, subia e ia para todas as demais. Distribuía a partir da central. A partir da central distribuído, que também é tema nessa paraxá, né? Da distribuição do Espírito. Tudo interligado, é verdade. A gente vê a beleza que tem nessa dinâmica toda da gente poder, isso que eu queria que as pessoas compreendessem, como é importante a gente tá vendo a mensagem do Eterno dentro, conectado ao tempo, a dinâmica do tempo que a gente tem chamado aqui. Porque fala dessa unidade com o Mashiach. Por isso, aqui, fazer de uma só peça, né? O texto aqui diz no capítulo 8, versículo 4, eis como a menorá foi feita, de ouro batido, desde a base às flores, obra de forja, segundo o padrão mostrado por Adonai a Moshe. Assim fez a menorá. E ela foi feita de uma só peça, né? Toda de ouro. Na tradição judaica diz até que na verdade, por que repete, né? Porque diz, se não faz memória no texto de Levítico, diz como que ela deve ser feita, diz uma só peça. Né? Êxodo também, final de Êxodo. Mas aí eles até dizem o seguinte, que Moshe não teria compreendido, por que repete aqui? E a literatura judaica comenta que Moshe não teria compreendido como seria essa peça, como seria feita, tamanha profundidade do que ela revelava, como fazer de uma só peça, como fazer de tudo isso ser uma só peça. Aí diz que o Eterno mostra, diz que ele lança na chama, né? Isso tem na tradição judaica, diz que ele lança na chama, e aí ocorre ali um milagre, e através desse milagre surge ali a menorá, através do próprio Eterno, obra do próprio Eterno. E a obra de Yeshua foi esse grande milagre, obra do próprio Eterno, tornando possível a concretização do que a menorá representa, que nós podemos ser uma só peça com ele, um só ente, né? Então olhar para a menorá e ver esse serviço, né, que é realizado aqui de acender a chama, de subir, né? Uma outra questão interessante que tem dentro da palavra Berhalotha, dessa palavra lo, subir. Só antes de você entrar nesse tema, só para a gente fechar a questão da menorá, só para a gente fechar o tema, é interessante que os 2 instrumentos, vamos dizer assim, as 2 peças que mais revelam a figura do Mashiach é toda de ouro, né? É a menorá e o tampo da arca, né? O tampo da arca era feito todo de ouro, o propiciatório. O propiciatório todo de ouro. A arca era feita de madeira, revestida de ouro, mas o propiciatório era todo de ouro e a menorá também. E tem outras características que são tremendas, porque diz que deve lançar, né? Diz aqui, acendeu as lâmpadas para lançarem luz diante da menorá. E aí os comentários dizem que, na verdade, essas
essas Os botões, chamas, né, as os flores. botões das flores aqui superiores dessas 3 hastes de um lado e 3 do outro, elas deveriam se voltar para a haste central. Precisa haver um reconhecimento que o que há em nós hoje, a autoridade que nós fomos estabelecidos, conectada a ele, é através da obra do Mashiach. Através dele nós temos essa luz queimando. Ele é a fonte da luz. Nós estamos transmitindo essa luz, sim, mas dele vem. Né? Estão sempre voltados para ele, sabendo que ele é aquele que realizou essa obra que o Pai entregou na mão dele para ele poder cumprir. E graças a essa obra, nós temos hoje em nós esse óleo, nós temos hoje em nós essa chama, e sabendo também o seguinte, que aqui tem um serviço do homem. Né? Nós precisamos queimar. E aí o sumo sacerdote, por isso também a explicação da palavra do verbo alô, do verbo subir aqui, que diz que a menorá era alta. Então o sumo sacerdote ele tinha que subir degraus, alguns dizem 3 degraus, né? Tinha que subir degraus para poder realizar essa queima. Então, mais uma vez, a gente sabe que esse queimar não é um queimar terreno. Não. Toda vez, toda essa simbologia está nos apontando para cima, sempre levando ao alto, sempre sabendo que o que vem do alto. A gente vai voltar a falar isso mais adiante nessa paraxá. Mas o homem subindo, sabendo que o que ele vai realizar é um serviço do alto. Não é um serviço terreno, é algo que está acima, que está a níveis acima. Por isso ele subia a escada e ali ele fazia queimar ali a chama da menorá até que ela queimasse por si mesma. Precisamos fazer isso. E até a questão do serviço, você vê que as duas parashot, né, da semana passada, Nassau, e dessa semana, Berhalotá, vai falar do serviço ao qual nós fomos imbuídos, que é o serviço sacerdotal. Que todas as duas parashot vão falar sobre sacerdote, vão falar sobre os levitas, vão falar sobre sacerdote, sobre a unção, sobre a separação, sobre a função de cada um. E aí a gente vê que o fato de acender a menorá, de todo o serviço, o cuidado do tabernáculo é um serviço sacerdotal ao qual o Senhor nos colocou. Não é como a gente estava falando, tudo tem uma conexão. O texto não está solto por acaso. Não. Vai colocar sobre o serviço sacerdotal e as peças. Não tem toda uma ligação, né? Toda uma conexão. Isso é tremendo demais. No meio desse serviço, a gente vai falar depois, mas só para ir adiantando, por isso vai falar acerca daquela tribo que é separada para o serviço. Né? Vai falar dos levitas, né? A gente vai falar mais adiante, mas eu queria ainda compartilhar, porque o nosso objetivo também é entregar para aqueles que têm nos acompanhado aqui as ferramentas de acesso a esses estudos, a compreensão. E uma das coisas que a gente tem utilizado muito aqui é o dicionário, né? Para que a gente possa olhar para o significado dessa palavra alô aqui, né? De alá ou de aliá, né? E ver quais são os sentidos que ela traz, porque isso traz uma profundidade maior, uma amplitude maior na compreensão. Por isso eu trouxe aqui mais uma vez o dicionário, né? Que mostra que essa palavra aqui, alô, na verdade, a raiz dela é a palavra alá, que quer dizer subir, escalar. Então fala exatamente dessa subida, né? Dessa chama, e até porque a chama, a gente já falou isso aqui também, o movimento da chama, diferente da água, é aquele movimento para cima, né? Quando você acende, o movimento dela é para cima, né? Apontando, levando para cima. Então o significado dela é esse aqui, subir, escalar, subida, escadaria, né? Na palavra olá, né? Você tem o sacrifício, né? O holocausto, levantamento, subida, em cima, para cima. São todas palavras aqui, degraus, que leva a esse sentido de movimento para cima. Então, é o primeiro significado que a gente tem, por isso a palavra utilizada para aquele que sobe a Jerusalém, para celebrar os tempos designados, para ir morar, para retornar a Israel, para morar em Israel. Fala aqueles que estão fazendo aliá, né? Porque Jerusalém é visto como... quem vai a Israel sabe que para chegar em Jerusalém tem uma subida ali, é uma subida bem interessante, que é uma subida bem lenta, né? É algo para ser apreciado, né? Em cada momento. Então faz aquela subida.
Mas quando você pega o dicionário, tem algo muito interessante no dicionário que chamou a minha atenção, porque a gente sempre fala de subida e a gente fala de chama. Só que essa palavra, ou melhor, uma palavra derivada dela, também é a palavra tealá. E tealá fala de conduto de água, curso de água. Isso é interessante, porque você fala curso da água é para baixo, curso da água não é para cima. Então, qual sentido tem esse curso de água aqui? Não sei mais onde eu tô perdido de tanta coisa em cima da mesa aqui. Mas o que eles falam acerca dessa palavra curso de água? Achei. Olha a explicação. Por que curso de água numa palavra, uma vez que o curso é para baixo, numa palavra que, na verdade, está chamando você para subir? E aí, olha só o que diz o dicionário, isso que eu acho precioso como ferramenta de estudo. Diz, tealá, conduto de água, curso de água. Os leitos secos dos rios, chamado de uades, representa com frequência a melhor rota para subir a vilarejos e cidades. Porque, na verdade, o curso da água, o caminho da água, né, naquele momento de seca, ele era o melhor caminho para você percorrer para poder subir. Então, por isso que traz esse mesmo sentido de subida. O que a gente aprende com isso na nossa vida de hoje? O que isso tem significado? Porque as águas representam, mais uma vez, a palavra. Sim. É a palavra que me mostra o caminho que eu devo seguir para subir. Olha só que coisa bela você juntar a água com o fogo, né? E aí a gente pode ficar aqui degustando essa revelação de água e chama ao mesmo tempo. A chama falando que é para subir, né? É o queimar, é o praticar a palavra que me leva a essa luz que revela o alto, né? Que revela o céu. E ao mesmo tempo a água, que é algo que vem de cima para baixo, mas que mostra o caminho para subir, né? E quando a gente pega esses dois, fogo e água, a gente tem a palavra, um dos significados, uma das relações que fazem para a realidade do céu. Shamaim, Esh e Maim, fogo e água. Então, fogo e água levam a uma realidade do céu. Precisamos queimar, e queimar é cumprir, trazer vida ao óleo. O óleo está ali. Quando você acende o pavio ali, você está queimando aquele óleo, você está trazendo vida àquele óleo, né? No movimento para cima, no movimento para o alto. E ao mesmo tempo eu tenho a presença aqui, dentro dessa palavra, do caminho. Quem mostra para mim e para você o caminho que devemos seguir para viver a realidade do alto são as águas que vêm de lá. Águas de lá também, Shamaim, também é isso, Shamaim, as águas de lá que mostram o caminho para que possamos subir. Então isso é um pouco do que todo o significado da palavra Berhaloterá traz para a nossa vida. Mais, né? Tem muito mais. E esse servir, esse queimar, quando puder parar, vocês me interrompem. Fica à vontade. Esse servir, né? O Eterno tem falado muito acerca desse servir, desse queimar, né? Esse queimar o óleo, né, que há em nós, e precisamos fazer isso constantemente. Esse servir, um servir com prazer. Eu vou entrar isso, é um dos comentários que a gente fez ontem aqui na nossa abertura de Shabat. Esse servir com prazer, com deleite, com alegria. Interessante que a gente vê muitas pessoas gostando de falar, eu sou levita, né? Muito normal. Eu sou levita. E quando a gente olha para essa porção e vê quem é o levita, né, a função, o valor do levita, eu acho que a gente tinha que parar e começar a pensar muito antes de falar eu sou um levita. Isso. Ou eu sou, eu sirvo ao Senhor, né? Porque o sentido de servir, que era a função do levita, é especialmente separado para o serviço. É algo tão tremendo que, primeiro, quando a gente olha aqui nesse texto, no capítulo 8, e vai falar sobre os levitas, diz o seguinte, lá no versículo 14, eu vou ler aqui, por exemplo, desse modo, você separará os Leviim do povo de Israel. Os Leviim pertencem a mim. Então, o Eterno já está dizendo, pertencem a mim. E ele vai explicar de onde surge esse pertencimento, né? Qual a origem, Isso. o valor que é dado a isso aqui.
E lá mais adiante diz: eu os tomei para mim em lugar de todos os que saem em primeiro lugar do ventre, isso é, os primogênitos do povo de Israel. Pois todo primogênito do povo de Israel é meu, de seres humanos e animais. No dia em que feri todos os primogênitos da terra do Egito, eu os separei para mim. No entanto, tomei os Leviim no lugar dos primogênitos do povo de Israel. Vamos entender. A partir daquele momento que o Eterno traz a libertação ao povo de Israel do Egito, que liberta o povo do Egito, e na última praga, a praga que demarcou essa libertação, que foi a morte dos primogênitos, aqueles que não estavam lá debaixo daquele sangue, daquela cobertura e daquela marca do sangue lá do cordeiro, aquele momento, na verdade, era para todos os primogênitos morrerem. Vamos lá. Todos os primogênitos morreriam, mas houve aqueles que foram preservados a vida por causa da morte de um substituto, de um cordeiro. Então houve uma substituição. E a partir daquele momento o Eterno diz: todo primogênito de Israel pertence a mim agora. E aí chega nesse momento, ele fala: olha, todos os primogênitos pertencem a mim. Só que eu vou substituir. Na verdade, os levitas, os Leviim, estarão em lugar desses primogênitos. E eles serão separados e dados a mim para me servir exclusivamente para o serviço. A vida do levita era o Eterno. A vida do levita era servir. Não havia um desejo particular. O desejo deles era o Eterno. Era o serviço, era a obra, era todo o serviço do tabernáculo, era tudo que envolvia o tabernáculo e a obra do Eterno. Isso era o levita. Então, e aí eu falo, né, aquele que se declara: eu sou o levita, vamos lá. Até que ponto você é realmente alguém que abre mão da sua vida, porque você não pertence a você e nem a ninguém, você pertence ao Eterno. Então, é algo a gente analisar aqui na importância que há na figura do levita aqui. E diz, inclusive, aqui que há uma cerimônia, ele raspava, todo o corpo era raspado. Então, fala da remoção. Olha só como é a posição do levita. A remoção de todo desejo carnal, de tudo aquilo que é da carne. Por isso, raspar, né? O raspar o corpo, se lavar com água de purificação. Ele está simbolizando o seguinte: o levita tem que remover todo desejo pessoal, todo desejo carnal. Tudo aquilo que é desejo dele é removido, porque o desejo dele é para o Eterno. Inclusive toda vaidade, né? Toda vaidade. Tudo. Então, Despir totalmente. Tudo que envolve o desejo humano é removido, porque agora o desejo dele é para o seu amado. É para o Eterno. É para aquilo que o Eterno pede da vida dele. Então isso precisa ficar muito claro, porque no decorrer dessa porção, eu vou avançando. No decorrer dessa porção, a gente vai ver que há um foco do Eterno agora nesse servir. O servir com prazer, o servir com deleite. Se você quer ser alguém que serve, precisa remover esses desejos, os desejos carnais, o desejo do homem animal, para que o seu serviço seja um serviço pleno, né? Para que seja pleno, para que esse serviço, esse queimar que está aqui representado na menorá, não seja sufocado, para que essa chama não se apague, mas que ela esteja cada vez mais brilhando, cada vez mais queimando. Interessante que logo depois disso, né, entra no capítulo 9, e o capítulo 9 parece que ele sai do assunto, né? A sensação é como se tivesse do assunto. Então, deixa eu terminar esse assunto para a gente poder entrar no outro. Interessante o seguinte, me fez lembrar aqui de duas figuras, que uma peluda e a outra lisa. Jacó e Esaú. Né? Então, você deve se despir do Esaú, dessa natureza carnal, animal, para ser mais... para que o Jacó possa resplandecer, né? Porque Jacó agradou o Senhor. E Esaú agradou ao seu pai e tudo mais. Era algo visível, né? Isaac tinha preferência por
por Esaú no sentido mais natural. Mas o Senhor sempre falou, ó, a bênção é de Jacó. A primogenitura é de Jacó, já tinha falado com a mãe deles, né? E por aí vai. Pra gente não entrar nesse assunto e desviar totalmente. Mas só pra gente ver essa relação entre os dois, do homem natural e o homem espiritual. Isso, sim. Né? E você Que é vê onde que Paulo fala. o Esaú, ele era o homem do campo. Sim. Ele é aquele que matava, preparava Isso. o alimento. Olha o alimento chegando aqui. Tem tudo a ver com essa Tudo. porção. Preparando o alimento ali com aquilo que era caçado, né? Que era caçado. E você vê Jacó como aquela figura mais caseira. E a De figura tendas. caseira, você vê aquela coisa... Sempre que se fala de casa dentro da cultura judaica, se fala do estudo da Torá, né? Das coisas espirituais. E aí você vê o valor que Jacó dava às coisas espirituais, no caso a primogenitura, e Esaú meio que não dando valor, dando mais valor ao seu desejo, à sua vontade, à sua fome, né? Então a gente vê isso algo que está muito conectado a esse texto aqui realmente. Então o Eterno está falando disso, desse servir, que você venha se despir, raspar, né? Remover toda essa questão do desejo, falando do risco que esse desejo ele pode trazer a essa chama, a essa luz que precisa estar queimando em nós e representada aqui na menorá. Mas aí chega o capítulo 9 e vai começar a falar de Peça e daqueles que não conseguiram cumprir. Isso. Peça. Aparentemente um outro assunto. Né? Aparentemente um outro assunto, mas existe algo que é marcante, que para mim vem dentro desse tema que a gente está falando do prazer no servir. Né? Dessa entrega total, de pertencimento ao Eterno, né? Porque diz eles agora são meus, dentro desse texto, porque demonstra aqui pessoas que têm tanto prazer em cumprir, em prestar esse serviço ao Eterno, que eles vão agora reivindicar o direito de celebrar um tempo designado. Isso. Porque é no capítulo 9 que vai falar de Peça, né? A celebração de Peça, que ocorre ali no primeiro mês, né, do calendário judaico, no mês de Nissan. E aí eles chegam aqui e vão reivindicar agora, porque eles dizem assim, ó, vamos lá, capítulo 9, no versículo 7, eles disseram: nós estamos impuros por termos tocado no cadáver de uma pessoa. Por que não podemos trazer uma oferta a Adonai no tempo designado para o povo de Israel? Eles queriam trazer uma oferta, eles queriam prestar esse serviço, essa avodá. Então Moshe respondeu-lhes: esperem para que eu ouça o que Adonai ordenará a respeito de vocês. Eles desejavam prestar aquele serviço. Por que nós não podemos? Não retire de nós a possibilidade de servir, porque nisso está o nosso prazer. Não tire de nós esse prazer e essa alegria de realizar aquilo que é a instrução do Eterno. Nós queremos fazer parte disso, né? E aí Moshe leva essa causa aqui, né, ao Eterno, e o Eterno então estabelece um tempo, né, um mês depois, no mês seguinte, no dia 14 do mês de Iá, né, ele estabelece então Pesach Sheni, que é a possibilidade deles realizarem esse serviço com alegria. Então está falando mais uma vez desse servir com prazer, desse servir, desse queimar em alegria. E interessante é que assim, não é feito de qualquer jeito, né? Não. Você vai fazer um segundo peça para aqueles que tiveram imundos, ou quem estava de viagem, né? Deixa bem claro toda a condição. Mas aí fala, no mesmo tempo, só no mês seguinte, né? A tardinha do dia 14, e aí toda a instrução exatamente como está em Êxodo 12. Isso. Vai separar o cordeiro, o osso não será quebrado, será comido à noite, amatzá, com erva amarga e tudo mais. E aí vai toda a ordenança exatamente igual, justamente também para a gente compreender que, apesar de alguém estar numa condição desfavorável naquele momento, ele não é diferente dos outros. Sim. Né? Então, chegará o tempo a qual ele vai participar exatamente igual aos outros, justamente para ele também não se sentir deslocado, para entender que eu tenho o mesmo valor que os outros têm. Né? E essa importância que o Eterno também dá a cada um de nós. Não é o fato de... vou dar um exemplo simples. Não é o fato da gente já estar na restauração que a gente... Né, porque a gente está fazendo peça no primeiro mês,
que aquele que vai fazer o peça no segundo tem uma condição desfavorável à nossa. Ou seja, a restauração, a palavra, o entendimento, os mandamentos chegarão aos outros também no tempo designado pelo Isso. Senhor. Nós não somos melhores por isso, nem eles são inferiores por Sim, isso. Mas todos são guardados, cuidados pelo Senhor, e no tempo exato, cada um vai viver. E Mostrando viveremos que o juntos. Eterno compreende A na condição de cada um. A condição de Sim, cada um. sim. Quais são os impedimentos? Mas esse texto de Pesachenice, você vê o Eterno. Então, porque tem aqueles que também são os enganadores. Sim, Né? sim. Querem dizer que não podiam, mas podiam sim, Sim. celebrar Pêssego. O Eterno conhece, quando você lê o texto, ele deixa isso bem claro. Ele fala aqueles que realmente estavam impedidos, Desejosos, aqueles que estão desejosos. Mas havia o desejo, havia a kavaná, a intenção, o desejo de viver aquela realidade. Sabe, meu amigo, se ainda que você esteja impossibilitado, muito mais no tempo que nós estamos vivendo, que é o chamado um tempo que nós estamos no exílio, né? Chamado um tempo de exílio, e que muitas vezes, por estarmos vivendo em locais, em territórios exilados, né? Nós somos, por alguns motivos, até de lei do nosso país, de viver a plenitude de determinadas instruções. Não, e até mesmo um propósito do Eterno. né? Porque a gente não nasceu aqui à toa. O Eterno cuspiu a gente aqui. Não é assim. Até que o Senhor tem misericórdia de mim ter falado isso, mas a gente não está aqui à toa, a gente não nasceu falando português à toa. Eu falo muito isso com o Nathalie. Assim, algum propósito tem. É legal saber o hebraico? É legal, mas existe um propósito para estarmos aqui falando essa língua, no meio desse povo. Sim. Algum propósito tem. Então, o Eterno sabe o que faz. Tá bem? E o importante que eu estava falando, o importante é que independente de onde você estiver, a intenção do seu coração, Isso. mas também não é uma intenção, eu quero que as pessoas entendam isso, não é uma intenção Rasa. paralítica, né? Parada ali, que não move, mas é uma Estática. intenção que move, porque a pessoa quando tem intenção, ainda que ela esteja impossibilitada, ela encontra meios de alguma forma, no máximo possível, viver aquela realidade. Sim. Né? Então essa busca por ser inteiro naquilo que o Eterno estabelece, é que faz de você uma pessoa íntegra naquilo que você realiza. Então aqui demonstra um povo desejoso em servir. Então você vê prazer neles pelas coisas espirituais, né? Por que a gente está dando tanta ênfase nesse prazer naquilo que vem do alto? Porque aqui a instrução vinha do alto. Sim. Pensa, era uma instrução que vinha do alto e o povo desejava viver aquilo que vinha do alto. Eu vou dar uma puladinha no capítulo 10, depois a gente volta nele. Deixa eu só encerrar esse assunto rapidinho. Que você estava falando essa questão de ser desejoso, eu lembrei de outra coisa que a Rose também tinha falado na semana passada. Que ela falou que ela não tem onde congregar e tem a questão, a palavra fala, onde 2 ou mais estiverem reunidos no nome do Senhor e tudo mais. E ela falou, não, eu não tenho onde congregar, então fico numa condição difícil também por isso. Né? Fica ainda mais fragilizada. O que a gente tem a dizer também, né, pelo menos particularmente eu digo o seguinte, quando o Eterno fala de 2 ou mais estarem reunidos, o importante é que haja unidade de espírito. Isso. Porque muitas vezes, como estava falando, o Eterno sabe da sua condição, minha irmã. Então, assim, algum propósito há, busque no Senhor, mas o importante é estarmos reunidos em espírito. Mesmo que não estejamos congregando juntos no mesmo local, ou que você não tenha mais alguém com quem se reunir aí, continua buscando no Senhor, permaneça firme, continua assistindo aqui os estudos, continua buscando no Senhor o entendimento, buscando no Senhor, porque essa unidade, você pode ter certeza que existe unidade entre nós. Sim. E isso já é um princípio. Então, não se sinta isolada, não se sinta sozinha. Apesar de muitas vezes, sim, a tristeza vem, às vezes até a desesperança, né? O desespero, a desesperança em meio a tanta maldade ao redor, né? Isso acontece com cada um de nós, tá? Isso não é porque você está nessa condição, não. Qualquer um de nós aqui, muitas vezes, está em casa, trancado no quarto. Então, a casa pode estar cheia, a igreja pode estar cheia, mas você se sentir vazio.
isso também é muito natural. Então, por isso que é importante estar firme no Senhor, porque no Senhor é que vem a nossa força e a alegria do Senhor a nossa força. É verdade. Então, que possamos permanecer aí sim, unidos, né? Porque esse é o desejo do coração do Eterno, e eu sei que esse é o desejo do coração da irmã também, que isso foi manifestado na mensagem. Agora, continuando o texto. Amém. Eu vou pular o capítulo 10, porque depois a gente fecha com o 10 e o 12, e pra gente poder ir pro 11, que é um link entre esse prazer no servir, o servir, o prazer no servir, e o capítulo 11, né? E junto com isso a gente tem a questão desse mês de Sivan, que a gente falou de restauração da aliança, já conectamos essa restauração da autoridade com a menorá, e também tem esse mês de Sivan, o terceiro mês, está relacionado à aliança, né? Firmar aliança, por isso você tem a celebração de Shavuot no terceiro mês. Terceiro Shavuot é uma aliança firmada. Sim. E o Eterno então chamou a nossa atenção durante esse mês acerca das alianças que nós estamos fazendo, né? Qual a mesa que eu estou me assentando, o que eu estou comendo, né? E chega no capítulo 11, a gente vê o seguinte, que eu vou ler o texto, diz que o povo, porém, começou a reclamar de suas dificuldades para Adonai. Ou melhor, aquilo que eles estavam vivendo com Adonai em meio ao deserto, que era algo maravilhoso que eles estavam vivendo, a glória revelada, toda a literatura judaica diz, e todo judeu comenta isso, que não houve momento da história do povo de Israel mais impactante e revelador na relação do povo de Israel com o Eterno do que o período de deserto. Então, para você ter uma ideia da grandeza da revelação do Eterno em meio ao deserto. E aí eles olham aquilo como uma dificuldade, eles começam a enxergar toda aquela glória como algo difícil, porque a eles foi dada a instrução. A instrução do Eterno passou a ser peso, ao invés de ser prazer. Então, vamos começar a analisar isso. O que é a instrução do Eterno? O que tem sido a realidade na sua vida? A instrução tem sido algo prazeroso na sua vida ou a instrução tem sido peso? Eu preciso analisar isso para ver o que há de errado, para detectar o que há de errado na minha vida. Porque diz que ela tem que ser deleitosa. O Shabat tem que ser algo deleitoso, né? Se não há, olha porque tem alguma coisa errada na sua vida, na sua caminhada. E diz que eles começaram a reclamar da dificuldade. E diz o texto, quando ele os ouviu, sua ira acendeu-se e rompeu contra eles o fogo. Olha só, gente. De Adonai, e consumiu os arredores do acampamento. Então o povo clamou a Moshe, Moshe orou a Adonai e o fogo extinguiu-se. Olha só, acabou o fogo. O fogo estava consumindo, o fogo que na verdade era a queima da instrução, que era algo abençoador, que era algo maravilhoso, por que não dizer, era o propósito deles, era queimar aquela chama. Essa queima agora se torna algo ruim. Por quê? Porque eles começam a não ter o prazer na queima. Isso aí. Então a queima se tornou algo ruim, algo negativo. E aí chega ao ponto de extinguir a chama. Para de queimar. Então você realizar as coisas sem prazer, ou você produz um fogo que consome, que destrói, fogo consumidor, e chega ao ponto de extinguir, de acabar aquele fogo. Ele não é algo eterno, não é algo divino, não é algo abençoador, por isso ele se extingue. E aí diz, esse lugar foi chamado ao nome que é dado ao lugar, e diz no versículo 4, em seguida, a multidão mista que estava com eles tornou-se muito desejosa, olha os desejos aqui, a multidão mista, então está falando de uma aliança, né? De povos de pessoas diferentes ali no meio deles. Então esses são o primeiro que surge no texto, mostrando o desejo que surge no meio deles depois que a chama se apaga. Essa chama apaga, e aí o desejo deles de uma vida mais fácil. Eles não queriam, eles perderam o prazer da instrução, eles queriam algo mais fácil, uma vida sem instrução, sem mandamento. Enquanto o povo de Israel, por sua vez, também, olha só, olha como essa questão da aliança é algo sério, gente. Também voltou a choramingar e disse, se tivéssemos carne para comer, olha o desejo aqui, carne para comer,
deixa eu me perdi, lembrando-nos dos peixes que comíamos no Egito, de graça, e os pepinos e melões e alhos porós, as cebolas, o alho. Entretanto, agora estamos definhando, não dispomos de nada para olhar, a não ser o man. Gente, olha a inversão de valor que surge aqui. Eles começam a desejar as coisas carnais, Isso. daquele ser animal que tinha que ter tinha sido despido, raspado isso. e removido. Né? O prazer deles tinha que estar na instrução do Eterno, no servir ao Eterno. E agora eles começam a olhar. Gente, caminhar com aquelas pessoas, caminhar com aqueles que não têm os mesmos desejos, que não têm o mesmo prazer na lei. Cuidado, É porque o verdade. desejo deles começa... Para que o desejo deles não influenciar. comece a ser o seu desejo. Aham. Para que você não comece a ser influenciado por essas pessoas a ponto de você não conseguir mais ver o prazer na instrução do Eterno e começar a desejar o que é o desejo deles. Isso é muito natural, eu tenho visto isso muito, gente. Eu estou falando de algo que eu tenho contemplado e visto. Pessoas que começam a caminhar com aqueles que se alimentam de outras coisas que não é o maná. Sim. Lembre, maná é o alimento que vem do alto. Maná é aquilo que o Eterno está dando ao povo em meio ao deserto. É o alimento que vem da parte do Eterno. E aí eles começam a olhar para as outras iguarias, daqueles que estão desejosos, e começam, inclusive, a criar desculpas. Né? A gente estava falando ontem isso. aqui. Mentiras. Eles mentem para si mesmos, Isso. porque eles querem alimentar o seu próprio eu, o seu próprio desejo. Eles querem seguir aquele caminho, voltar para o Egito. Sim. Eles dizem aqui que eles comiam de graça. Quem comia de graça? Eles eram escravos. Chicote no lombo. Eles eram escravos. Né? E o que eles comiam era, na verdade, para sustentar a escravidão deles, para permanecer escravo. Né? Então, eles começam a chamar isso que eles comiam de graça e começam a desenhar como se fosse um banquete muito maravilhoso e menosprezam aquela comida que vem do alto, o alimento que vem do alto, não dão valor à comida que vem do alto, que é o man, que deve ser o nosso alimento, o nosso sustento, o nosso prazer. Tem que estar no man. E Yeshua disse que ele era o man. Para ver como ele reconhece o valor. Ele diz, eu sou o man, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o alimento que o Eterno dá a vocês. Olha aqui. Comam. Se vocês não comerem de mim, da minha carne, não beberem do meu sangue, vocês não têm parte comigo, não estão conectados comigo. Se eu não me alimento das iguarias, do alimento, do maná, se eu não me alimento e tenho prazer no que vem do alto, eu sou desconectado, sou tirado, eu perco essa posição de conexão com Mashiach e de autoridade que é dada. Há uma quebra na aliança. Sim. Então esteja atento ao tempo que a gente está vivendo. Estou dando... Não, fica à vontade. A aula de hoje, ainda bem que não vai agora. A aula de Sivan, o mês de Sivan é isso. E essa porção vem trazer à nossa memória a importância da gente estar atento a essas coisas. Cuidado com o que você está comendo, cuidado com quem você está andando, para que você não perca o prazer naquilo que é man e comece a desejar, na verdade, as comidas do Egito e voltar para o Egito, para aquela realidade que você tem que ser liberta dela. Na verdade, você tem que avançar, você tem que subir, né? Elevar, né? Mais uma vez a palavra alô aqui, suba. E interessante que a menorá, ela lança a luz sobre a mesa de pães, né? Então, assim, ela fica de frente para a mesa de pães, que representa o man. E não só isso, o fato da luz da menorá, e aí é uma conexão que eu acho tremenda. A menorá, ela lança a luz sobre o santo lugar, não sobre o Santíssimo. O Santíssimo é um local onde é algo onde tão, o próprio Eterno é a tão glória. particular, é algo tão particular que o sumo sacerdote entra no escuro, né? Cheio de fumaça. Cheio de fumaça, no escuro, não está enxergando nada, coloca ali o sangue na ponta da arca e aí desce a glória do Senhor para responder se o serviço que ele fez foi correto ou não, se não o fogo de glória se torna um fogo consumidor. E é interessante isso. A luz ilumina... A gente, vamos lá. Só tem incenso,
A partir do momento que a gente é iluminado por essa glória, por essa luz, por essa chama. E só existe alimento, só existe maná quando a gente recebe esse fogo, a gente recebe essa glória, a gente é iluminado por essa luz, por esse fogo. E aí a gente vem falando, e aí a gente vai pegando todo o caminho. O fogo desceu no Sinai, no Horebe. E logo, a partir do momento que tem agora a luz acesa, agora tem palavra, agora tem espírito, agora eu consigo sacerdotear, eu consigo colocar o serviço em prática porque essa luz desceu. Né? Então, a partir do momento que tem essa luz na menorá e ilumina todo o meu serviço, porque senão eu faço o serviço todo no escuro, se não tem luz, se não tem fogo, né? Se não tem a presença, se não tem a glória. Então, a gente está fazendo tudo no escuro. Mas ele vem e nos dá essa revelação para aí sim, no íntimo, no secreto, a gente possa ter a maior expressão da glória do Eterno, que é o Yom Kippur, né? Que é o dia da expiação. E o próprio Yeshua fala, né? Vós sois, ele fala que ele é a luz do mundo e manda a gente ser luz para o mundo. Não é? De resplandecer a... Aí você vê a ordem, né? Ele mostra, eu sou a luz, tá comigo? Então agora vocês vão exercer o serviço da forma correta. Isso, agora eu lembrei com entendimento. Que lá o apóstolo João, lá nas cartas lá no Apocalipse, ele fala que ele vai falando das 7 menorot que simbolizam a igreja, ou seja, a igreja vivendo a plena instrução do Eterno, resplandecendo a glória de Yeshua. Então, e ele passeava no meio das menorot, ou seja, ele está presente, resplandecendo. É uma riqueza muito grande de simbologia na menorá, né? Os próprios 7 hastes, há quem diga também que está representando os 7 dias da semana. Sim. A gente deve queimar essa luz durante os 7 dias da semana. Essa questão da chama é muito interessante, que ao mesmo tempo que ela é uma chama de glória, né, que deve estar presente na nossa vida, por outro lado, naquele que não tem esse prazer, que não tem essa entrega, que não está conectado, esse fogo é consumidor. Isso. Então, né? Então o fogo pode ser duas coisas ao mesmo tempo. A pode mesma dar fonte, vida e pode vida dar e morte. Exatamente. A palavra do Senhor é isso. A palavra do Senhor vai ser morte, vai ser peso para quem? Para aquele que não cumpre, para aquele que não caminha segundo a Torá, segundo a palavra. Mas para nós que cumprimos e vivemos ela em prazer, em alegria, ela é vida, né? Ela é bênção. Então é isso que essa porção está conduzindo a nossa vida aqui. Então o que a gente tem comido? O que você tem comido? Aonde está o seu prazer? Cuidado com a mesa que você está sentando, a mesa que você está comendo, porque quando você começa a comer essas coisas dos povos mistos, do Egito, né? Olhar para essas coisas, você começa a perder o prazer, você começa a achar que é pesado, porque oferecem coisas, né? Para você, falsas, coisas enganosas. A verdade está na instrução, a vida está na instrução do Eterno. O profeta Isaías fala: buscai o reino, buscai as coisas do Senhor. Deixa o ímpio do alto, deixa o ímpio o seu caminho. Se aquela aliança não tem sentido, né? Está te conduzindo para fora das coisas do Eterno, deixa. E segue. Eu sou um apaixonado por rituais. Chega a ser estranho a gente falar isso, né? Porque quem vem de igreja, né, de cristã, totalmente existem palavras contra rituais, ritualismo, né, muita cerimônia, religiosidade e tal. Mas na verdade, quando a gente olha para a Torá e começa a ver a riqueza do ritual, eu não sei de onde começam a tirar esse sentimento contra o ritualismo. E o que eu acho curioso é o seguinte: fala-se contra o ritualismo fazendo rituais. Né? Então, assim, a própria liturgia do culto é um ritual. Você tem uma ordem. E ritual é para dar uma ordem, para elucidar alguma coisa, né? E quando a gente olha, há uma riqueza de ritual em toda a palavra do Eterno, e a gente vê como ele é bom, porque você imagina agora, com toda essa compreensão que a gente tem de simbologia, da menorá, do acender ali a chama da menorá ali, da mesa de pães sendo iluminado, do comer o pão, a troca do pão, né? Isso. Ali antes do Shabat, era feito era apresentado um novo pão, aquele que era retirado era comido ali, e diz que ele se mantinha fresco, né? E eles comiam ali daquele pão, e que representava o maná, né? A representação do maná. Então você vê no meio desse ritualismo
como que o Eterno vai trabalhando e renovando essa palavra na vida deles que ali praticavam. Toda vez que vai acendendo, você vai lembrando, né? O queimar a palavra vida, trazendo vida à instrução do Eterno, né? E cumprindo estando conectado ao Mashiach, né? A autoridade que me é colocada, subindo os degraus, né? Sabendo que é aquilo que vem do alto que eu devo buscar. E aí eu ilumino ali os pães, aí eu olho para o pão e eu lembro, né? O alimento que me sustenta, que me traz vida. Isso. Não é o alimento terreno, mas é aquele alimento que vem do alto, né? E poder chegar ali, desfrutar dele e ver que ele é sempre algo fresco, né? Ele não se desgasta, né? Ele não se deteriora com o passar do tempo, mas ele se mantém fresco. Então é uma grandeza de beleza em meio aos rituais. Da mesma forma quando a gente faz os rituais, mesmo rituais que os homens estabelecem, que são chamados de embelezamento do mandamento, né? Quando a gente acende as 2 velas do Shabbat, quando a gente faz a Havdalah e acende aquela vela com 6 pavios ali, toda a representação, para quem entende o significado, é algo rico demais, né? E que o Eterno conduz tudo isso e nos leva a lembrar, né, o propósito que o Eterno estabeleceu para a nossa vida, quem devemos ser, o que devemos fazer, e que tudo isso, como essa paraxá tem ensinado, que tudo isso seja com prazer e com alegria. Que você encontre, né? Eu quero deixar essa... Que você encontre o prazer e a alegria. E você encontre esse prazer e essa alegria quando você fica ali, ó, com a chama até que ela queime por si mesma. E como eu faço isso? Meu amigo, é praticando, é buscando, é andando com quem tem buscado esse mesmo caminho de compreensão dessa verdade, se envolvendo com essas pessoas, né? Isso traz esse queimar a ponto de chegar um momento que eu vou queimar por si mesmo. Né? Essa é a realidade, isso que a gente deve buscar e é isso que essa porção tem trazido à nossa vida aqui. Amém? Amém. E aí o capítulo 10, né, o Jesaías está ansioso pelo capítulo 10, ele desfrutou de uma forma especial o capítulo 10, então eu vou só dar uma pincelada, vai falar das 2 trombetas de prata, né? A gente colocou até aqui, shofarote aqui, né, na mesa, mas só para trazer como exemplo, aqui são 2 trombetas de prata, né, que são estabelecidas aqui como comunicação, né, a forma simples, né, como comunicação, a forma de se comunicar com o povo, de chamar as reuniões, de demonstrar o momento que era para desmontar o acampamento, né, o momento que era para partir, o momento de guerra. Então, é uma forma de comunicação com o povo, uma vez que ninguém tinha um celular lá, falou, galera, só vamos desmontar o acampamento aí, fala com fulano. Não tinha sirene, né? Não tinha sirene, né? Não tinha nada disso. Então, era o shofar. O shofar é a voz do Eterno dizendo, olha, é momento de partir, desmonta. É o momento de reunir apenas os líderes. Que às vezes chamava apenas os líderes. Tem coisas que devem ser passadas apenas para a liderança. Entenda isso. Sim. Né? Tem coisas que são para ser passadas apenas para a liderança, para que a liderança ali retransmita aquela mensagem aos liderados de cada tribo. Tem coisas que é para chamar todo mundo. Não, chama todo mundo. Eu quero todo mundo aqui. Isso aqui tem que ser transmitido para todo mundo. Então existe uma ordem. Aí eu quero chegar. Existe uma ordem no servir. Existe uma forma estabelecida pelo Eterno, organizada para servir. Não se serve de qualquer jeito e nem do jeito que você cria ou que você deseja. Existem ordem aqui. Às vezes as pessoas tentam sair fazendo de qualquer jeito. A gente, eu não vou nem falar, porque tem algumas coisas que chegam a me deixar nervoso de comentar, mas as pessoas saem fazendo de qualquer jeito, saem ordenando qualquer um de qualquer jeito, né? A gente tem ordenação hoje em cima de monte, né? Em cima do monte, eu nem conheço, não sei sua vida, não sei quem você é, não tenho nada a ver com você, né? E eu saio ordenando você, agora você... Alguma coisa. Né? Eu digo que você é, e nem sei quem é você, não sei quem é a sua vida, e não sou autoridade sobre sua vida, aonde você está. Aí o cara chega lá e já se acha, porque foi dito lá que ele era, né? Então, quando a gente olha para a palavra, há uma ordem. Há uma ordem de marchar, quem sai primeiro, quem sai depois, e por que cada um sai. Vou deixar você compartilhar, que eu sei que seu coração está queimando. Uma vez eu ouvi uma coisa na rádio que eu achei sensacional. Nesses debates, né, de rádio, aí um deles falou assim, hoje em dia tá uma coisa tão liberal que a pessoa dorme e acorda pastor,
teve um sonho, acordou pastor, foi para Israel, voltou, virou apóstolo. Acabou. Então, assim, o cara já volta cheio do poder da autoridade, porque ele foi lá, ele viu, ele sabe, ele andou, então ele já volta cheio da autoridade para querer fazer o que ele bem entender. E é verdade, a gente está vendo isso hoje, e a loucura chega a níveis, assim, estratosféricos, né? Aqui, e ainda falando, só para encerrar aqui da parte do chofar, que ele pede para construir duas trombetas, né, de prata, né? E ela tinha momentos para serem tocadas, né? Como o próprio Rocha falou, era quando era para ser convocado os líderes, ou então quando era para as festas, também era se tocada, e também Rosh Hodesh, ou seja, no primeiro dia de cada mês era tocada, né? E também quando fazia também os sacrifícios o holocausto, quando toda a comunidade, quando todo o povo oferecia o sacrifício ao Eterno, e era tocado essas trombetas de prata, né? Ou seja, tinha momentos designados, tinha tempos certos de se tocar, não tocar de qualquer maneira, como o Rocha falou, não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer animal. Isso. Tinha momento, tinha ocasiões corretas, tempo designado certos para poder tocar. E depois ele começa falando sobre quando vai se levantar o acampamento. Quando era momento do povo andar, quando era momento do povo parar. E aqui existia uma ordem de quais as tribos, quem ia primeiro, quem não ia. Né? Tinha toda uma sequência. Não era de qualquer jeito, chega todo mundo se levanta, todo mundo vai embora. Não era assim. Tinha tudo uma questão. Começava vindo com os... que ele vem falando aqui... Tribo leste, do leste. Começa com a tribo do leste, né? Que vem que vem Judá, né? Judá, Issacar e Zebulon, né? Depois vinha a do sul, né? Que vinha depois Rubens, Gibeão e Gade. Depois vinha a do oeste, né? Que era Efraim, Manassés e Benjamim. E depois a do norte, que era Dan, Asher e Naphtali, né? E isso tudo tinha uma ordem. E também dentro dos levitas. Também. Primeiro se desmontava todo o tabernáculo, iam as cortinas e as torres iam à frente, e depois é que iriam os utensílios. Quando os utensílios chegavam ao local onde a nuvem pousava ali quando chegava já estava pronto, já estava armado, já estava tudo pronto para colocarem os utensílios ali. Isso me chamou muita atenção, eu ainda não tinha despertado para isso. Ou seja, tudo existe uma ordem, né? Não, como foi feito, né? Feito de qualquer maneira, tem toda uma sequência, tudo aquilo ali tem uma sequência, quem vai primeiro, quem vai depois, para não haver o quê? Confusão, para não haver aglomeração, para não um querendo fazer o outro, um querendo ultrapassar a frente do outro, não. Todos tinham uma função, todos tinham uma finalidade, e cada um tinha seu tempo de realizar. Sim, até porque hierarquia é algo de Deus, né? Sim. Né? Tem toda uma ordem. Hierarquia serve para isso, né? Quando se quer furar a hierarquia, você age igual Corá. Pois é. Né? Que já é o inverso. É o contrário, a mesma coisa que aconteceu aqui no o desejo no capítulo 9 com o capítulo 12, capítulo 11. Ou seja, o desejo e aqui a murmuração. Ou seja, algo que é totalmente oposto. O capítulo 12 vai falar disso, né? A gente já vai caminhando. Aí agora vamos caminhando pro capítulo 12. Capítulo 12 começa com a irmã de Moshe começar a criticar. Miriam e Aharon falarem mal de Moisés. Sim. Começa assim. Capítulo 12, a partir do versículo 1. Miriam e Aharon começaram a criticar Moshe por causa da mulher etíope que com ele se casara. E eles disseram, será verdade que Adonai tem falado por meio de Moshe? Ele não tem falado também por meio de nós? Adonai os ouviu. O homem Moshe era muito humilde, mais que qualquer outro na terra. Pouco depois, Adonai disse a Moshe, Aharon e Miriam, vão vocês três à tenda do encontro. E os três foram. E ali vai acontecer, né? Que o Eterno vai falar para Moshe que os dois estavam ali
falando mal, murmurando de Moshe, né? Porque se o Eterno não fala com ele, não fala conosco, da mesma forma que fala com ele, também fala conosco. Né? E começaram a questionar. É. Mas esqueceram que o Eterno tinha chamado Moshe. Ele foi. Como aqui fala, no versículo 3, o homem Moshe era muito humilde. É. Nesse momento aqui, eles não estavam, tanto Miriam como Aarão, eles estavam querendo, tomaram a posição, ou tomaram o lugar de Moshe. É interessante esse texto do versículo 3 falar o homem Moshe. Usa a palavra homem mesmo. Isso, né? isso. O homem Moshe. Não é muito comum você ouvir isso, né? E só Moshe e o Eterno falou a Moshe, né? Isso. É o comum que a gente vê que sempre quando o Eterno vai falar com... Mas ele diz, o homem Moshe era muito humilde. Por quê? Porque ele como homem, ele era humilde, como homem. Mas o Eterno, não como homem, mas como um líder, como alguém espiritualmente falando, o Eterno tinha exaltado ele, colocado ele numa posição superior. Sim. Mas como homem, ele era humilde. Ele não usava a sua posição espiritual para se exaltar como homem, entendeu? A questão, ele cumpria o seu papel estabelecido pelo Eterno, na posição que o Eterno estabeleceu, mas como homem, ele era humilde, né? Interessante a gente ver isso aqui. E eu gosto muito, né, desse momento, que parece, traz uma sensação interessante quando eu leio esse texto, sempre vem à mente. Que parece que o Eterno é como um pai chamando os 3 filhos para o quarto para conversar. Né? Porque, dá essa sensação. É verdade. E a bronca versão, que ele dá em Miriam também. Na versão que você tem aqui da Sefer. Da Torá, da editora Sefer, deixa eu pegar aqui. É no versículo 4, capítulo 12, versículo... Saíram os 3 à tenda da revelação, é isso? E falou o Eterno eles 3 a Moisés. Sai vós 3 à tenda da reunião. Mas aqui olha como é que diz. Vão vocês 3 à tenda do encontro. Agora olha na versão do Rumash. Já pro quarto. Os 3 pro quarto agora. O Rumash traz exatamente dessa forma. Por isso que é bom a gente trazer essas literaturas, né? Para você ver a diferença. Isso já é pérola, né? Olha aqui, como é que diz na versão do Rumash. Vocês 3 para a tenda. Já a horda. É isso aí. Isso já mesmo. 3 para a tenda agora. Então imagina os 3 ali, né? Como um pai, né? Para corrigir os 3 para a tenda agora. Não, eu fico imaginando o Moshe. Tipo, eu também. Eu não fiz nada. Não falei nada, eu sou vítima, né? Sou vítima. Eles que estão contra mim aqui, eles que começaram, né? E aquela discussão ali. E você vê Fico imaginando a cabeça de Moisés. Meu Deus, o que eu fiz? O que eu fiz? Né? Porque quando você é chamado num particular dessa forma, você pensa, fiz alguma bobagem. Meu Deus, fiz alguma bobagem. Né? Depois ele vai descobrir que ele é vítima e sem saber, né? Porque estavam falando dele pelas costas. E aí diz aqui, Miriam e Aarão começaram a criticar a Moshe por causa da mulher etíope com quem eles se casaram. Eu ia falar um negócio que eu não vou nem falar, senão as mulheres vão ficar irritadas comigo, vão ficar chateadas. Mas a ordem que vem fala muito, né, cara? Sim. E você às vezes vê assim, por que Miriam foi punida com a lepra e Aarão não? Né? Se os dois falaram. Há quem diga, então vamos falar assim que fica melhor. Há quem diga que essa ordem aqui traz o sentido de que Miriam teria partido dela inicialmente esse fomentar. Porém, Aarão se alimentou. Né? Então, você lembra dessa questão do que você está comendo, né? Aquilo que você está ouvindo, trazendo para a sua vida. Aarão também se alimentou do que Miriam... Até mesmo da influência, né? Esse aqui já é uma segunda vez que aconteceu. A primeira vez foi lá no bezerro. Que o povo pediu para construir o bezerro e ele liberou. Ou seja... Cuidado com... Ou você está influenciando ou você está sendo influenciado. Isso aí. Essa questão volta de novo em Aarão aqui. Né? Ele lá acabou cedendo. Ou seja, cuidado com essa dúvida de ser dúbio. Ou é sim ou não. Cuidado para não ceder à multidão. Tem um texto que eu gosto muito que fala: não siga a multidão quando eles fazem o que é errado. Entendeu? E o problema é que as pessoas às vezes perdem esse discernimento.
porque pintam algo tão bonito, algo tão belo. Aqui, no caso aqui, era uma posição de liderança. Pô, se ele... Lá era um bezerro de ouro. Por que não eu, né? Mais tarde a gente vai ver também na história de Corá, né? Por que não eu? Por que só ele? Por que não eu? Né? Então, cuidado com esse por que não eu. Porque não você, porque não, é eterno, e não só isso. Você, e não só isso. E é uma coisa que a gente também deve analisar, que tanto Corá quanto Aharon e Miriam estavam em condições elevadas perante o povo. De posição. Você vê que isso também acontece em posições de liderança. Não é só para quem é liderado. Não, né? não. Tipo, eu tô aqui, vamos supor... legal, o pastor Alexandre a gente brinca que é o pastor presidente, mas ele não gosta disso, mas vamos colocar assim, de todas as responsabilidades é quem tem a responsabilidade maior. Aí chegam os outros pastores da casa e começam a falar, por que ele não eu? Por que ele não eu? E aí começa a gerar um problema e isso pode acontecer sim. A palavra vem nos mostrar isso. Não, só porque é pastor não tem pecado. Quê? Não tem? Olha em volta. O que a igreja está sendo mal falada por conta disso? Justamente por conta de maus exemplos em lideranças evangélicas, em lideranças cristãs. Né? Então, voltando aí ao assunto. Então, há essa questão, né? Algo que teria. Primeiro, Miriam, por ter partido dela, você vê que fala de relacionamento, né? Eu ia mexer isso aqui, mas as mulheres vão ficar bravas comigo, né? Não, pô, a mulher é etíope com Moshe, rolou um ciúmezinho ali também, né? E ela entra nessa questão aqui. E a Aharon acompanha, né? Então, eles são punidos, né? Mas aí você vê, agora eu vou me redimir, né? Você vê o valor que o povo reconhece em Miriam. A autoridade que ela né? que o Eterno que deu. ela representava, Isso, Miriam. Embora tenha cometido um erro nesse pontual, um erro nesse momento, mas ela era alguém de valor no meio do povo. Por conta dela e por consequência de quem ela era e quem ela exercia. O povo era abençoado. Diz, inclusive, na tradição que a rocha com água acompanhava o povo por mérito de Miriam, né? Já a nuvem de glória acompanhava por mérito de Aharon. Isso é o que diz. Então, o que eles realizavam trazia bênçãos à existência, porque há valor em cada um, há valor na vida do Tiago, há valor na vida do Jesaías, há valor na vida ali do Danilo, do Gabriel, do Lucas, e quando cada um realiza aquilo que o Eterno estabeleceu, que eles foram chamados, isso traz algo, uma bênção para aquele acampamento. E traz unidade. E traz unidade. Então cada um tem algo específico e que move algo da parte do Eterno para a nossa vida. Por isso que eu digo, todos são provisão do Eterno nesse lugar. Então aqui você tem Aharon, por causa de Aharon, aquela nuvem era uma realidade no meio do povo. Por causa de Miriam, e ela cumprindo o seu papel, aquela água a jorrar, aquela rocha seguindo o povo, era uma realidade no meio do povo. Quando ela morre, a água para. A água para. Quando Aharon morre, aquela nuvem deixa de estar ali. Então a gente começa... E quando Moisés morre, para o maná. Para o maná. Isso. Então você vê como o mérito de cada um. E o legal dessa literatura da rocha que acompanhava também está em 1 Coríntios 10, né? Se não me engano, é 1 Coríntios ou 2 Coríntios 10, que vai falar disso. Né, que tinha uma rocha que acompanhava o povo. Porque a gente pode achar que só a literatura judaica tem isso. Não, na Brit Hadashah, Paulo fala disso. Amém. E eu esqueci o que eu ia falar. Não, e aí ela foi cometida da lembra. Não, o valor de Miriam. E você vê que o povo reconhece, porque ela tem que ficar 7 dias afastada dali, né, por conta daquilo ali que ela realizou. Diz Miriam foi retirada, expulsa do acampamento por 7 dias, e o povo não partiu dali, enquanto ela não foi trazida de volta. Então o povo sabia, reconhecia o valor de Miriam, e aqueles 7 dias houve o reconhecimento dela por parte do erro dela, e ela retorna então ali, e o povo consegue então seguir a sua caminhada. De acordo com a sua autoridade, a consequência do seu ato é maior ainda. Com certeza. Sim. Não à toa, Moshe, isso aí. Ele não conseguiu entrar. Em vez de ele falar rocha, ele bateu na rocha. A palavra fala que a quem muito é dado, muito é cobrado. Existe uma responsabilidade natural, sim. E é tremendo demais toda essa passagem, né? E assim como toda a Torá, a gente vai vendo cada vez mais o quanto ela se interliga para falar daquilo que a gente
tem como manual de vida, né? Sim. Que o Senhor nos chama a salvação, derrama sobre nós o Espírito, dá-nos o acesso à luz. palavra, à luz, para que a gente possa refletir a caminhada dele, e isso é tremendo, é maravilhoso. E Amém? como a gente não conseguiu, então, tá ao vivo, né? Hoje, por questões técnicas, as perguntas, né? A pessoa pode colocar a pergunta comentário. lá no canal. Isso. No canal também. Vai estar no canal, vai estar disponibilizado. Então, nos comentários, coloque as perguntas, que aí no nosso próximo Café com Torá, né, o Lucas separa lá, o Gabriel, né, separa lá as perguntas e a gente já traz a resposta e comenta aqui no nosso próximo Café com Torá. Amém. Então, Amém. eu já vou me despedir. Não, Shabbat Shalom. fique à Que o vontade. Eterno abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Yeshua Mashiach. Shabbat Shalom Amém. também, Baruch Hashem. Não Shabbat esqueçam. Shalom, não esqueça de compartilhar. Fica à vontade para terminar. Não esqueçam de compartilhar. Não esqueça de compartilhar, curtir, enfim, e se inscreve no canal, ativa lá as notificações para, no caso de hoje, por exemplo, a notificação é que vai te dar o momento em que o vídeo será postado. Então, mais uma vez, é importante, a gente mostra a importância da notificação. Amém? Então, que estejam todos aí curtindo esse estudo aqui, ao qual nós desfrutamos aqui. E, enfim, como o pastor falou, coloca aí os seus comentários e Shabbat Shalom.